dia. Vamos hoje, dia 12 de dezembro de 2021, amanhã de domingo, refletir um pouco sobre o Evangelho, fazer uma prece, né? E a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Okay? Vamos iniciar com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim seja. Eu vou ler aqui agora o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escolhi aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E o subtítulo, A vida futura. Vamos lá então. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, com o termo para onde tende a humanidade, para onde a humanidade caminha. E como sendo o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas, as de Jesus, se dirigem a esse grande princípio. Olha só o que diz. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Porque qual o sentido da vida sem esperar a vida futura? Qual o sentido da vida presente? Se tudo que fizermos hoje, não tem efeito nenhum para o futuro, que sentido tem? Não tem lógica, não é mesmo? E Jesus deixa bem claro. E ele sempre pregou a vida futura. Após a morte, após essa vida material, para uma vida espiritual. Então, só tem sentido o viver hoje, as atitudes nossas no presente, se acreditamos numa vida futura. Porque, senão, que justificativa teria da gente estar se preocupando com as coisas que estamos fazendo? Totalmente sem sentido. E aqui segue na lição aqui. Esse dogma pode ser considerado como ponto central do ensinamento de Jesus. Esse é o ponto central. A vida futura, a lei da vida futura. Isso pode ser considerado como uma prioridade.
para quem é cristão, né? E para Jesus, o que ele nos deixou. Porque deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então, o que está ocorrendo hoje, que estamos hoje no futuro, de um presente que foi lá no passado. Então, o que nos justifica, então, tudo que ocorre em nossa vida, as anomalias, as coisas, as dificuldades, os problemas, os embates atuais de momentos que a gente viveu lá no passado. Como não pensar isso? E o que está ocorrendo hoje de uma consequência futura e de a gente estar nos preparando de alguma forma para uma vida futura. Que sentido tem a gente ter um relacionamento cristão, um relacionamento de amor, de perdão, de compreensão, de enfrentarmos dificuldades pequenas ou grandes dificuldades, se não for em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos próximos, com as pessoas que estão à nossa volta? Que sentido tem a gente fazer tudo isso se não há uma possibilidade de uma vida futura, uma crença na vida futura, como disse Jesus? Tudo que acontece hoje é consequência do que aconteceu no passado, e tudo que estamos realizando hoje tem a consequência no futuro, na vida futura. E Jesus deixa nos seus ensinamentos muito bem claro esse dogma, que seria talvez a principal mensagem de Jesus. Porque Jesus, a principal coisa que ele nos deixou é a atitude do amor e do perdão, como principal sentido para a vida, em comunhão com as outras pessoas. E que sentido tem esse tipo de vida, né, de amor e de perdão e de compreensão, se não esperando uma vida futura, né? Então a gente vai para uma vida futura. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Ou seja, os judeus acreditavam, né, nos anjos, mas não tinham dúvidas e não acreditavam em uma vida futura, né? E imagine eles acreditando que existem anjos, ou seja, espíritos superiores em lugares superiores ao nosso, muito elevados, moralmente dizendo, uma vida muito mais feliz e tranquila, de liberdade de pensamento e ação. Imagina se eles soubessem, né, se eles acreditassem que nós também, no futuro, poderemos ser esses anjos, esses espíritos perfeitos, esses espíritos que vivem em mundos muito elevados, de todos os sentidos. Segundo eles, os judeus, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Olha só, o que os judeus pensavam de atitudes benéficas, de práticas boas, do bem que a gente faz hoje. Eles acreditavam que a compensação era bens materiais, por aquilo que a gente tem feito de bom. É isso que os judeus pensavam. Vou repetir. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação. Ou seja, quanto mais bem eles fizessem, né, a nação ia progredir, mas tudo materialmente falando. E como que era para os judeus, então, essa supremacia pela nação? Pelas vitórias sobre os seus inimigos, entendeu? Então, quando eles duelavam com os inimigos em guerras, em contendas,
eles achavam que os bens que eles faziam, achavam que pelo menos estavam fazendo bem, que a compensação, além de ser material, era bens também, a compensação de ganhos em batalhas sobre seus inimigos. E para eles seria uma recompensa de Deus para os seus benefícios. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Então, pelo contrário, né, quando eles praticavam o mal de alguma forma nas suas atitudes, quando viam as calamidades públicas, as coisas assim naturais, né, da natureza, derrota perante o inimigo, seriam como se Deus estivesse dando o castigo mesmo, né, sobre as coisas ruins que eles faziam. Então, a compensação e os castigos eram mundanos, materiais para os judeus. Isso está falando aqui porque a gente tem que ir refletindo e pondo um paralelo, né? De como que é a nossa visão de compensação pelos nossos atos, né? Será que somos também como os judeus, esperando que as nossas coisas boas venham nas nossas vitórias materiais e as derrotas são como se fossem consequências dos nossos males que praticamos, né? Que as nossas perdas materiais seriam castigos pela desobediência das leis de Deus. Então vamos refletir sobre isso. Somos como os judeus. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo. Olha só, Moisés, né? Como no tempo de Moisés, muito lá atrás, muito antes de Cristo, era difícil para ele. Na verdade, a revelação que ele veio trazer para a humanidade é um Deus, né? Deus único, que é criador de todo o universo e que comanda todas as coisas que acontecem, materiais e imateriais, né? Moisés veio trazer isso, mas ele não tinha condição perante um povo ignorante, atrasado daquela época, muito primitivo, de dizer coisas mais elevadas, né, moralmente dizendo. Agora, quando veio Jesus, né, que vem revelar um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Então, no momento em que Jesus esteve materialmente aqui, encarnado aqui, né, na terra, ele veio para trazer essa boa nova, né? A justiça de Deus, ela segue o seu curso, não é aqui momentâneo, as compensações materiais, né, imediatas. Fala que tem um processo, um curso, né, da nossa vida aqui, né? Depois tem a vida espiritual, depois a material, né? E da espiritual vem para a material novamente. Então as coisas vão acontecendo, é um processo de seguimento. Então é isso que Jesus veio trazer para nós aqui, nesse mundo, né? E falou, né? Esse mundo é o seu reino, o mundo de Deus, o futuro, da vida futura, depois dessa vida material, né? Então, aí sim, onde há toda a glória de Deus, né? Quando a gente retornar, ao deixar a terra. Voltamos para nossa verdadeira morada, porque aqui é uma coisa momentânea, rápida, né? Uma vida muito breve, mesmo que a gente viva 100 anos. O que é 100 anos perante a eternidade, né? Continuando aqui. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, ou seja, Jesus trouxe muitos ensinamentos novos, uma boa nova para a época, né? Mas como
muita dificuldade de compreensão da maneira, da cultura daquele povo, ele não trouxe uma amplitude de conhecimento a ponto das pessoas saberem muitos detalhes, muitas coisas boas da vida futura, né? Por quê? Que os teria ofuscado sem esclarecê-los. Ou seja, se Jesus já trouxesse naquela época toda a luz completa dos ensinamentos, seria ofuscada, porque o povo não tinha condições de compreender, né, toda a sua amplitude do mundo da vida futura, né? Então, ele não teve assim condições de preparar o povo realmente como devia preparar, porque ele foi só uma coisa momentânea, um ensinamento limitado no nível de conhecimento daquelas pessoas da época em que ele esteve aqui na Terra, porque eles não teriam compreendido, né? E, pelo contrário, poderia até ofuscar, até complicar mais ainda, e as pessoas não compreenderem exatamente o que ele estaria passando para as pessoas, né? Jesus se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar, entendeu? Então, é uma coisa, o futuro vem, ele está chegando. Eu estou falando aqui, daqui a pouquinho, daqui 1 minuto já é o futuro. Daqui um dia, passa o dia rapidinho, o futuro. Daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Entendeu? Então, não tem como a gente escapar. A vida futura está à frente aí, ela chega, ela vira presente. Então, Jesus deixou bem claro sobre os princípios da vida futura, naquele momento que ele esteve aqui na Terra. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Não tem como. Quem é cristão, se realmente vive a vida cristã ou pensa, né, nas atitudes de uma vida cristã, forçosamente tem que crer na vida futura. Não tem como. Se você fala que você tem que perdoar alguém para ter um benefício no futuro, que você tem que ter um estilo de vida melhor, mudar as suas atitudes, sem pensar na vida futura, não tem como, né? A não ser que você não acredite em nada, que você não é cristão. Aí tranquilamente é uma coisa assim compreensível de uma vida ser só realmente essa vida atual agora, né? Mas para quem é cristão não tem como. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, mesmo sendo cristão, claro. É uma compreensão limitada ainda nossa, mesmo que a gente acredite numa vida futura, né, de consequências na vida futura, de atitudes presentes, né, mesmo assim, quem acredita, quem está convencido, é incompleto, de forma incompleta. E por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então aqui fala, mesmo os que creem é de forma incompleta na vida futura. A gente ainda tem muitas dúvidas, a gente está sempre questionando, sempre se perguntando, realmente é isso mesmo? Existe um plano futuro, um mundo espiritual futuro, um outro lugar lá no futuro, né, adiante? Então a gente fica muito em dúvida, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Se bem que certeza é uma palavra fechada, né? Certeza fechada. Mas temos algumas crenças, alguns entendimentos, né? Perante muito mais dúvidas, né? O Espiritismo, agora passou por Moisés, Jesus, né? Moisés ensinando que é um Deus único. Jesus veio, né, mostrar uma vida futura, que a gente tem que ter uma vida de amor, de compreensão e de perdão, porque a gente vai para uma vida futura e a gente tem que se preparar para ela, né? E aí, no terceiro momento agora, que se iniciou no século XIX, né? O Espiritismo. O Espiritismo veio completar, veio continuar os ensinamentos de Jesus. Aquilo que ele deixou, não conseguiu passar
por conta da limitação das pessoas da época. O Espiritismo veio completar. Nesse ponto, como em muitos outros, né, sobre a vida futura e muitas outras coisas. O Espiritismo veio tirar esse véu e nos mostrar, né, muitas verdades que a gente ainda a gente não compreendia e que ainda a gente tem muitas dúvidas, né? Nesse ponto, como em muitos outros, o Espiritismo veio completar o ensinamento de Cristo, veio dar continuidade. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade, ou seja, a espiritualidade, Jesus, Deus, né, achou por bem que lá no século XIX, né, 1850, quando surgiu o Espiritismo, né, iniciado por Allan Kardec. Então, a espiritualidade acreditou ser um momento de já dar partida, né, dar o início para essa abertura, tirar esse véu, né, das nossas vistas, da nossa mente, do nosso espírito e começar a abrir e mostrar, né, essa vida futura e como realmente ela é, né, como realmente as coisas acontecem. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Não é mais apenas uma hipótese. É uma realidade material demonstrada por fatos. Porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. De tal sorte que não somente a dúvida, mas a dúvida é mais possível. A dúvida não é mais possível. Se já está sendo demonstrado de várias formas que realmente existe essa vida futura, essa vida espiritual, não podemos mais assim duvidar de muitas coisas. É claro que fica ainda muitas perguntas, mas tem muita coisa que é revelada para a gente, né? Temos a oportunidade de conhecer essa vida futura. Então, nos é revelada essa amplitude de conhecimento, né? Mas a inteligência mais vulgar, então tem isso, né? Assim como em Moisés teve muita dificuldade de passar muitas coisas que Jesus depois trouxe, né? As pessoas eram muito limitadas. E quando Jesus veio, que já estava um pouco mais evoluída a humanidade, né? Também ele segurou em muitas coisas que as pessoas não estavam preparadas para entender e acreditar, né? E terceiro momento agora, o Espiritismo, que está praticamente uma amplitude enorme de conhecimento sobre a vida futura, mesmo então, assim como tinha em Moisés e Jesus limitações, hoje a gente também tem muita limitação, apesar de a gente estar muito mais preparado do que os povos antigos para saber das verdades, das coisas reais, né, de Deus, do mundo, do universo de Deus. Então, aqui diz, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Então a gente é muito limitado ainda. Como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Aqui termina essa leitura. Então, mesmo estando nós hoje, estamos aqui no ano 2021, mais de 2000 anos do surgimento de Jesus na vida material aqui na Terra. Mesmo assim, olha só, mesmo os ensinamentos de Jesus, que já tem mais de 2000 anos para a humanidade, a gente ainda tem muita dificuldade de assimilar eles, de praticar, de viver, de compreender. Imagina a terceira revelação que agora que o Espiritismo trouxe, de mostrar todas as verdades sobre a vida futura, sobre o mundo espiritual, sobre a justiça de Deus, sobre as consequências dos nossos atos benéficos
e maléficos. Então, a gente ainda tem muita limitação. Só que aqui na lição deixa bem claro, não há mais como negar, por mais, mesmo que a nossa fala, né, verbalize negando determinados ensinamentos, no fundo, lá no nosso íntimo, lá na nossa consciência, que é uma centelha divina que nós temos, lá fala assim, lá a gente sabe. Para um pouquinho, esquece da vida momentânea, material, os conflitos terrenos, e para pensar. Mesmo que você verbalize outra coisa, mas a consciência já diz, já tem a gente já tem essa preparação, a gente já tem essa evolução. Mesmo que a gente negue, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente ponha dúvidas, perguntas, a gente sabe que tudo que a gente faz tem uma consequência, boa ou ruim, depende do que fizermos. E não tem como negar, mesmo que a gente fale que não acredita e põe em dúvidas muitas das coisas. Porque na nossa própria vida material, a gente já vê coisas que a gente faz lá no passado, né, alguns anos atrás, alguns dias, alguns anos, algumas décadas atrás, a gente vê as consequências, a gente vê a modificação, o processo da nossa vida material, que tem uma evolução, que tem um avanço, certo? Mesmo que a gente esteja ali estagnado, ali neutro, negando, de braços cruzados, não agindo, né? E a gente vê o mal trazendo consequências ruins, tanto fisicamente, corporalmente, como socialmente, como intelectualmente, né? Afetivamente. Então, está aí para quem quiser o mundo de Deus que nos deixou, que os ensinamentos de Jesus deixou e que o Espiritismo veio trazer essa terceira boa nova de uma vida futura, de uma vida feliz, de uma vida em que nós precisamos nos ater a ela nas nossas atitudes presentes, porque tudo que a gente fizer hoje vai ter um processo de seguimento, vai dar sequência. Então, o caminho que a gente tomar, né? O caminho que a gente tomar é para lá que a gente vai, né? Se a gente decidir ir para a direita, a gente vai para a direita. Se for para a esquerda, vai para a esquerda. Não adianta. A gente ir para um determinado caminho pedregoso e querer flores lá na frente. Não, a gente vai ter que sofrer consequências, sim. E os benefícios, né? Na verdade, a grande intenção de Jesus, né, e do Espiritismo não é o primeiro objetivo a gente sofrer as consequências dos nossos erros, não. É um dos pontos, é um dos objetivos, mostrar isso. Mas o principal é uma vida feliz, é uma vida de liberdade plena, é uma vida de muita luz, de muita felicidade, um lugar maravilhoso onde os males deste nosso mundo não existem, as doenças terríveis por más atitudes nossas aqui, né? Nessa vida presente, lá na frente tem um mundo feliz, totalmente liberto, em que a gente não tem nem noção do que seria isso, né? Essa felicidade plena, essa liberdade de atitudes plena, o respeito para consigo, para com o mundo e para com os semelhantes. Não dá nem para imaginar o tamanho da maravilha que é esta vida futura. Então fica essa lição para hoje sobre a vida futura, né? Que a espiritualidade nos deixou, que Jesus já iniciou lá atrás, mostrou e preparou a gente para quando chegasse esse momento de tirar o véu dos nossos olhos, a gente enxergar o mundo, tanto material como espiritual, como realmente eles são. Então, não há como negar. Aqui deixou bem claro a verdadeira justiça de Deus, a verdadeira vida futura que nos aguarda, entendeu? Então, o primeiro, não é o único, mas é o primeiro objetivo de Jesus e de Deus, é nos mostrar as maravilhas. Agora, se a gente procurar as coisas ruins, é por nossa conta, não é mesmo? Então vamos melhorar cada dia mais, né, a nossa visão de mundo presente e mundo futuro, né? Vamos seguir em frente, sempre ascendente, sempre para cima, elevando em direção a esse mundo maravilhoso que é o nosso verdadeiro lar, ok? Vamos refletir sobre isso? Vamos, durante a semana, se quiser, ler, né, novamente
quanto mais a gente vê, mais a gente vai aprendendo, mais coisas novas vai surgindo na nossa mente, né? É a evolução mental, é a evolução física, emocional, né? Espiritual. Então, felicidade, então, a todos nessa vida plena futura. Vamos acreditar, meus irmãos. Não tem como negar. Mesmo que verbalizemos dúvidas, perguntas, a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, a nossa consciência nos mostra que existe realmente uma vida plena lá na frente, tá? Vamos então, vamos encerrar com o Pai Nosso, né? E continuar nossa vida material da melhor maneira possível. Vamos valorizar cada benefício que Deus nos deixou. Vamos aprender com o bem e com o mal, com as dificuldades e com os prazeres, né? E vamos seguir em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Bom domingo, boa semana. Vamos melhorar as nossas práticas, meus irmãos, e vamos começar uma vida feliz, uma vida de amor, uma vida de perdão, de união, de comunhão com todos os habitantes desse orbe maravilhoso, planeta Terra. Esse orbe com bilhões de filhos de Deus material e filhos do plano espiritual. Até o futuro pleno, tá? Tchau, até a próxima.